Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O pensamento nunca é livre. O pensamento está sempre a fazer esforços, segundo um certo padrão, uma norma, um ideal, a fim de realizar alguma mudança. Para esse pensamento, portanto, o tempo é necessário como meio de operar a mudança. Eu espero que esteja claro o que estou dizendo. Como dissemos no começo, não estamos aqui para concordar ou discordar, porém para investigar. Podemos entrar em mais particularidades sobre essa questão. Porém, a ocasião não é oportuna para aprofundarmos muito. O pensamento implica a vontade de mudar. Essa determinação implica esforço. Quer dizer, sou isso e me tornarei aquilo. E para me tornar aquilo, se exige esforço, ou seja, a vontade. Só isso sabemos. A vontade é resistência. E mediante a resistência, o ajustamento, a compulsão, esperamos operar uma transformação dentro em nós mesmos. Por essa razão, vivemos a fazer esforços e mais esforços. No escritório, em casa, nas escolas, sempre e sempre a fazer esforços. Mas haverá uma diferente maneira de viver, que nenhum esforço é exigido? Essa é uma pergunta essencial, porque o esforço implica sempre a violência, pois o esforço só existe quando há alguma contradição. Não se limite a escutar as palavras do orador. Escute-as de maneira que elas te revelem a sua mente e coração, de maneira que veja o que há realmente dentro de você. Porque a transformação psicológica é bem mais importante do que a mudança exterior. As mudanças exteriores fundamentais não serão possíveis se não houver uma transformação radical, uma verdadeira revolução na psique. As mudanças e reformas exteriores são necessárias, porém são sempre destruídas por nosso estado interior de confusão, de desordem e de violência. Assim, se desejamos promover a ordem no mundo, externamente, temos de ter ordem em nosso interior. E não há possibilidade de se criar essa ordem por meio da vontade ou do pensamento, sendo a vontade esforço e o pensamento tempo. E o que vamos fazer então? Você compreende o problema? Eu vou falar dele de maneira diferente. Há o consciente e o inconsciente, e todos sabem disso. O inconsciente é o resíduo do passado. A tradição, a herança racial, as inumeráveis experiências do homem, profundamente ocultas e que ocasionalmente nos enviam mensagens através de sonhos e etc. E há a mente consciente, a mente que funciona todos os dias, do homem que tem de frequentar seu emprego, de lutar, de se ajustar, de adquirir novas técnicas e capacidades. Entre o consciente e o inconsciente, há sempre conflito. Como é óbvio, quanto maior a tensão entre ambos, tanto maior o conflito, a neurose. Nessa tensão se pode produzir boa literatura, escrever poesias, compor música, mas tudo isso é produto daquela tremenda contradição existente em cada um de nós. Sabe o que entendo por contradição? Isto é, pensar uma coisa e fazer outra. Ter maravilhosas ideias de você se tornar isso e mais aquilo e viver contrariamente a elas. Quanto mais o indivíduo é intelectual, eloquente, teórico, político, tanto maior a contradição, pois está vivendo num mundo de teorias e não de fatos. A contradição, pois, gera conflito.
Não é certo isso? Examine, Senhor. Escute o que se está dizendo. Trata-se da sua própria vida. Não te interessa a minha vida. Interessa-nos a vida de cada um de nós, porquanto cada um tem de viver em relação, e as relações são a vida. E quando nas relações há conflito, há então destruição e desordem. E nessa contradição, nesse conflito, não é possível o amor. Só se produz mais medo, mais ansiedade, mais sentimento de culpa. Assim, na vida de cada um de nós, há contradições, em várias formas. Umas patentes, outras sutis. E contradição, como dissemos, é pensar uma coisa e fazer outra. E o estado de conflito é indício de esforço, produtivo de esforço. O homem que não se acha em conflito consigo mesmo ou com a sociedade é essencialmente pacífico, porque o ente humano criou a sociedade em que vive, e a sociedade é o ente humano. Os dois não estão separados. E essa contradição em nossa vida gera desordem. Estamos, pois, vendo tudo isso. Esforço, contradição, imitação, ajustamento a padrão e esse incessante pensar. Pensar de tão pouca significação. Tal é nossa vida diária. Nosso diário problema de ansiedade, medo, avidez e inveja. Sendo assim, como pode a mente humana, que é resultado do tempo, que é resultado da violência, como pode essa mente operar uma mutação em si própria? Você dirá, qual o valor dessa mutação num ente humano em relação ao todo? Como poderá um ente humano produzir em si mesmo uma transformação tão radical? E como irá essa transformação influir na sociedade? Essa é uma pergunta inevitável. E é uma das perguntas mais estúpidas que se podem fazer. Porque quando o indivíduo se transforma radicalmente, essa transformação não se faz por causa da sociedade, não se faz porque o indivíduo deseje prestar bons serviços ou aspire ao céu, a Deus ou ao que mais seja. O indivíduo se transforma porque a transformação em si mesma é necessária. Quando amamos uma coisa em si, daí vem uma extraordinária clareza. E essa clareza é que trará a salvação ao homem, e não a prestação de bons serviços e as reformas. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Esse desafio exige a sua atenção completa. Que desafio? Este. Considerando-se tudo isso, essa complexa maneira de vida interior, exteriormente o indivíduo pode ser muito simples, ter poucas roupas, ou tomar uma só refeição por dia. E interiormente está em efervescência, como a maioria dos santos e das pessoas religiosas que exteriormente ostentam simplicidade e interiormente se acham em extrema confusão. Considerando-se esse extraordinário e complexo problema, como pode a mente humana promover a ordem? Ou melhor, como poderá a mente viver num estado de mutação? Você compreende essa pergunta? Em primeiro lugar, ao fazer a você mesmo essa pergunta, vai verificar qual é a sua reação, pois a mutação é necessária. A revolução psicológica é indispensável, porquanto o mundo se acha num horrível estado de caos e de desordem.
Existe ódio e violência em tremenda escala a gerarem desordem. Percebendo-se isso, torna-se inevitável tal pergunta. E você tem de dar a resposta. Não pode dizer, isso não me toca, interessa aos religiosos, os filósofos, os cientistas. Pois isso é uma fuga. Trata-se do seu problema. Como você vai resolver isso? Como responderá a essa pergunta? Como você está reagindo a ela? O necessário é sabermos responder a um desafio completa e adequadamente. De outro modo, a resposta produzirá mais conflito. Ela deve ser adequada ao desafio. Você entende? Você sabe o que é meditação? Não tenha em mente a estúpida repetição de umas poucas palavras, ou ficar sentado de pernas cruzadas a respirar e etc, e etc. A meditação é uma coisa muito diferente. Meditação não é aquela auto-hipnose que tantos gostam de praticar para terem visões. Nem é provocar sensações de toda a ordem por meio de drogas. Pode, por exemplo, tomar uma certa droga que produz extraordinários efeitos, resultados muito maiores do que a meditação auto-hipnótica. Para respondermos aquela pergunta adequadamente, completamente, com todo o nosso ser, pois essa é a única maneira de responder a uma pergunta fundamental. Temos de lhe dispensar nossa atenção total, e não lhe dar uma atenção parcial ou quando nos convém. Para responder completamente, deve a mente se achar num estado de meditação, quer dizer, de todo ativa. Uma atividade não estimulada por uma ideia ou um exame. Cumpre acentuar, a mente é capaz de tudo. E ao se ver frente a frente com esse problema, esse desafio, a mente só pode olhá-lo em silêncio. Um problema que nunca propôs a você mesmo, uma pergunta que nunca se fez, só pode ser respondida com a mente em silêncio. Você pode responder? Você entende o que eu quero dizer? Veja, há nesse mundo inteiro pessoas religiosas que desejam saber se há Deus. Não me refiro aos que creem em Deus. Esses não são religiosos, absolutamente. Estão dominados por uma mera ideia, uma forma de condicionamento. Vão ao templo, à igreja, à mesquita, poderão assistir a cerimônias inúmeras, girar os polegares, ouvir missa e etc. E nada disso é religião. É simples fuga aos fatos da vida. Para se descobrir se existe uma realidade chamada Deus, ou por outro nome, deve a sua mente, que é tão insignificante, estreita e condicionada, ao defrontar-se com tão importante problema, silenciar completamente. Você compreende o que eu estou dizendo, Senhor? Veja, eu estou a lhes propor um problema imenso, um problema altamente complexo, a que não podemos responder com sim ou não num minuto. Para enfrentar esse desafio, necessita de um completo silêncio na mente. Considere, por exemplo, um problema matemático ou científico. Você refletiu muito sobre ele, o investigou, o decompôs, indagando, procurando, perguntando, examinando e não conseguiu achar uma solução. O que significa isso? Sua mente esteve em tremenda atividade a olhar, a indagar, a procurar, a examinar, em busca da solução e não conseguiu achá-la. Então, ela silenciou.
deixou de se ocupar com o problema. Entretanto, ele continuou existente. E então, daquele silêncio, surgiu a solução. Aquela pergunta, pois, só pode ser respondida pela mente que está em meditação, isto é, em completo silêncio, sem ter sido compelida nem disciplinada para alcançar esse silêncio. Quando a mente examina amplamente um problema tão complexo como esse próprio exame é um processo de disciplina. Só mediante esse exame, essa disciplina que não é ajustamento, que não é compulsão, que não é observância de nenhum padrão, que não é um exercício mental para pensar de certa maneira, pode a mente responder aquela pergunta, para que a mente possa examinar muito profundamente essa questão, perceber tudo o que ela implica, tempo, mudança, sensibilidade, perceber o que significa esforço, examinar tudo isso realmente, e não de acordo com opiniões, se necessita de atenção. E a mente atenta tem sua disciplina própria. Portanto, a mente atenta está em silêncio. Para expressá-lo de uma maneira muito simples, quando olha alguma coisa, esse microfone ou aquela árvore, quando olha sua esposa, seus filhos, seu marido, pode olhá-los através da memória. Olhar a esposa ou o marido através de lembranças, de mágoas sofridas e etc. Ou pode olhá-los sem nenhuma interferência do passado. Olhar sem interferência do passado é olhar em silêncio, em completo silêncio. Desse silêncio provém uma mutação não concebida pelo pensamento, não planejada, não condicionada. E só essa mutação pode trazer a ordem ao mundo. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Um dos nossos principais problemas parece ser a comunicação. As palavras de uma sentença são sons que nos conduzem a uma ideia. E ao fazer esse uso de uma palavra, cada um de nós tem uma ideia diferente associada a essa palavra. A palavra, afinal, é um som. E cada um desses sons está associado a alguma lembrança, preconceito e conceito. E assim, quando empregamos palavras, as quais constituem talvez o único meio de comunicação entre as pessoas, cada um de nós cria ou já tem uma imagem associada a essa palavra, a esse som. E assim sendo, a comunicação se torna difícil em extremo. Mormente se estamos tratando de problemas que requerem lúcida observação, raciocínio objetivo. E quando se estão examinando problemas abstratos, a comunicação se torna mais difícil ainda. Se não temos vontade de pensar clara, direta e simplesmente, pois somos entes humanos muito complicados. Temos numerosos conceitos, fórmulas, experiências, segundo os quais funcionamos e agimos. E como essas palavras não se destinam unicamente a transmitir ideias, porém antes visam a participação de todos naquilo que o orador deseja transmitir, mais difícil ainda se torna o problema. Pois temos de caminhar juntos. É dessa maneira que uma conversação pode ser proveitosa e sã. Ou seja, quando ambas as partes caminham lado a lado, participando em tudo o que se vai dizendo. Mas a maioria dos que tomam parte numa reunião dessa natureza não querem andar juntos.
preferindo ouvir indolentemente e aceitar ou rejeitar o que se diz e etc. Mas quando, caminhando junto com o orador, sua responsabilidade se torna tão grande quanto a dele, a comunicação se torna então muito mais intensa, muito mais vital e significativa. A comunicação não é meramente verbal. Se penetrarmos a palavra, e não unicamente o seu significado, a definição do dicionário, se formos mais além, penetrando, aprofundando o valor da palavra, a comunicação se torna muito fácil e simples, porque, afinal de contas, não estamos apenas procurando nos comunicar, conversar a respeito dos vários problemas humanos, mas também procurando nos pôr num estado de comunhão. Para mim, a diferença entre comunicação e a comunhão. Quando estamos em comunhão com uma coisa, estamos em intimidade com ela. Nela participando e não meramente a examiná-la intelectualmente. Todo o nosso ser se acha em movimento junto com ela. Isso é, ao estar em comunhão com você mesmo, não sei se o faz, pois isso é uma verdadeira arte. Melhor, quando está em silêncio, a se observar, a observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas atividades, tanto objetiva como subjetivamente, sem aceitar ou negar coisa alguma. Simplesmente a observar cada coisa, a seguir o seu movimento com naturalidade, afeição, zelo e atenção. Aí há comunhão, não apenas com você mesmo interiormente, mas também com as coisas exteriores, como, por exemplo, uma árvore. Não sei se alguma vez você já observou uma árvore. Talvez você ande muito ocupado ou preocupado com seus problemas. Se alguma vez já observou uma árvore, foi botanicamente o que fez, lhe dando um nome, classificando a sua espécie. Mas se deseja comungar com a árvore, existir com ela, ver realmente a sua beleza, se deleitar com sua formosura, sua vitalidade e intensidade, tem de se pôr em comunhão com ela, fluir com ela. E isso só é possível quando nenhuma barreira existe entre você e a árvore. Esse, com efeito, é um estado de grande afeição, compreensão e amor. Só nessa comunhão pode haver uma real penetração do problema, da palavra, uma compreensão, um sentimento vivo e profundo da coisa. Desse estado de comunhão provém ação, ação que nunca é contraditória. Eis o que vamos tentar nessa nossa conversa. O orador pode usar de palavras, de sentenças, de ideias, mas essas ideias, essas sentenças, esses sons ou palavras pouco terão significado se nossa comunicação se restringir ao significado das palavras. Mas se pudermos comungar, todos nós, sentir o problema, poderemos então perceber sua complexidade e tudo o que ele implica. Não se pode perceber o alcance, a beleza, a natureza, a intimidade de uma coisa, a menos que estejamos em comunhão com ela. Que ela seja para nós um problema. Não um problema para ser resolvido o mais depressa possível, pois isso é falta de madureza. Um problema que temos de investigar, com ele fluir, deixá-lo abrir-se como uma flor que desabrocha ao amanhecer, em toda a sua beleza e perfume. Se de modo idêntico pudermos nessa tarde não pensar juntos,
pois isso não se pode fazer e por isso o pensamento é sem beleza. Se pudermos comungar, o que só será possível se de sua parte e de minha parte houver um vital interesse, receptividade, um ardente desejo de sentir, de tocar, de cheirar, de provar, de penetrar profundamente o problema, terá então um extraordinário valor essa comunicação entre nós. Será ela como estar cada um em comunhão consigo mesmo e, portanto, nessa comunicação, nessa comunhão, poderão ser percebidas as coisas ocultas, a beleza nunca antes conhecida, a essência, a intensidade das coisas. Dessa comunhão provém a ação. Ação em que não há contradição, porque não se baseia em ideia. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Hoje vamos conversar, comungar a respeito da questão da contradição. Tal comunhão só é possível para a mente amadurecida, na qual existe não só um estado sem contradição, mas um movimento total. Ora, há contradição, não só exterior, mas também interiormente. Contradição na forma de violência e paz, família e comunidade, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Todos conhecemos essas várias formas de contradição. O indivíduo e a coletividade, a tirania e a liberdade, etc, etc e etc. Tenha em mente que eu disse que estamos aqui em comunhão. Quer dizer, tem de se observar em comunhão com você mesmo, e não com o orador. Não interessa a pessoa do orador. Pois se pudermos eliminar de todo, interiormente e, portanto, também exteriormente, esse estado de contradição, a vida será então um movimento. Será algo digno de ser vivido com alegria, com extraordinária atenção e vitalidade. Temos de tomar conhecimento dessa contradição. A fragmentação de nossa vida como funcionário, chefe de família, político, homem religioso, homem que renuncia ao mundo, homem mundano, homem de negócios, artista, é o fator responsável pela contradição. Vivemos em compartimentos separados, todos em contradição entre si. Nossa vida é, pois, uma série infinita de contradições e, portanto, de conflitos, angústia e confusão. Nós a conhecemos. Se uma pessoa percebe a estrutura total de sua própria mente, se compreende o significado dessa estrutura, não apenas verbalmente, mas também não verbalmente, não só psicológica, porém objetivamente, essa pessoa deve então perguntar a si própria: existe uma ação total que jamais seja contraditória? Mas não basta fazer a pergunta. É também necessário achar a ação não contraditória, trabalhar diligentemente para descobri-la. Isso é muito mais árduo do que trabalhar 9 horas por dia no escritório. Exige uma intensa investigação, pois temos de achar uma ação que nunca seja contraditória. Em todo o curso de nossa vida e não ocasionalmente, em certos momentos em que a ação parece fluir livremente, sem encontrar nenhuma resistência ou contradição. Temos de achá-la, aquela ação fecunda, completa, aquele movimento livre de contradição, do começo ao fim.
O descobri-la requer muito percebimento e muita atenção. Eu emprego a palavra percebimento em seu sentido mais simples, ou seja, como ação de perceber. Perceber aquele som, aquele martelar. Não pode perceber aquele martelar se resiste ao som porque deseja escutar o orador. Portanto, há contradição. Deseja escutar o orador e, ao mesmo tempo, o martelo te está a perturbar. Há, portanto, resistência àquele barulho e essa resistência é uma contradição que te impede de perceber o barulho, de perceber os movimentos da pessoa sentada ao seu lado e, ao mesmo tempo, escutar o que se está dizendo. Esse perceber com efeito é atenção. Estar atento ao que se diz, sem resistência, e escutar os sons do martelo sem resistência. A atenção, pois, é um estado de não contradição. Se é capaz de escutar, de ver, sem resistência de espécie alguma, então desse escutar, dessa percepção e compreensão, provém uma ação que não é contraditória. Ora, há contradição, tanto externa como internamente. Toda a nossa vida é uma terrível e brutal contradição. Assim perguntamos a nós mesmos. Existe uma fonte, uma coisa qualquer, um estado mental, do qual, uma vez atingido, percebido e sentido, deflui inevitavelmente a ação em que não há contradição nem resistência? É o que vamos verificar nessa tarde. Mas, para verificar, temos de investigar muito profundamente. Não só temos de investigar o que é o desejo e o prazer, mas também investigar o pensamento e o pensador, em que há também contradição. Talvez, mesmo aí, se encontre a verdadeira essência da contradição. Porque, como sabe, vivemos num mundo onde há divisões nacionais, idiomáticas, religiosas, onde há guerras contínuas, onde o homem mata o homem em nome da paz, em nome da pátria, em nome de Deus, em nome de dúzias de nomes. Há violência sobre toda a face da terra. E se observando esse estado de coisas, sente-se que por esse caminho os entes humanos nunca encontrarão a paz, que jamais alcançarão um estado mental de amor, de virtude, a menos que resolvam esse problema como seres humanos, e não como muçulmanos, hinduístas, paquistaneses, indianos ou russos, mas como entes humanos. E a menos que por nós mesmos resolvamos o problema, nos veremos sempre em contradição e conflito, e portanto na aflição. O homem que deseja resolver o problema do sofrimento e por fim ao sofrimento, tem de compreender essa contradição. O que estamos procurando fazer é juntar esses fragmentos de contradição para com eles constituir uma totalidade, algo inteiriço. Você consegue compreender? Vemos que nossa vida está dividida em fragmentos e, portanto, tratamos de integrar esses fragmentos, de juntá-los num todo. Ora, isso é impossível, porque um fragmento será sempre um fragmento, ainda que lhe sejam acrescentados outros fragmentos. O estado de não contradição só é possível quando a mente funciona como um todo. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Vamos investigar, comungar, a respeito da questão do prazer e do desejo, porque a maioria de nós
vive e atua em função do prazer. O prazer é, para a maioria de nós, de suma importância. O prazer de pertencer a uma nação, a um dado grupo, o prazer de dominar, o prazer de ter um certo prestígio, o prazer de possuir capacidade, o prazer sexual, o prazer de ser dotado de talento, de ser um gênio e etc. Para nós, o prazer é a coisa de mais alto preço. Por favor, não conteste isso. Se contestar, já não vamos estar em comunhão. Mas tal não significa que o orador deseje te persuadir a pensar da mesma maneira que ele. Pertenço a determinado partido político. Por quê? Essencialmente porque me dá prazer. Aderindo a esse partido, espero alcançar vantagens de toda a ordem. Frequento o templo, a mesquita ou a igreja, porque isso me proporciona um extraordinário sentimento de prazer, de estímulo e sensação. Me ligo a um certo movimento político, religioso ou social. Juro lealdade a uma certa coisa, uma certa fórmula ou conceito, porque, muito profundamente, isso me dá gosto. O gosto, o prazer, não corresponde aos fatos. Porém, os fatos criam em mim uma imagem de prazer. Observe isso em você mesmo. Se você é comunista, se você é socialista, se é hinduísta, se é isso ou aquilo ou tantos outros istas, por que razão o é? Porque existe não só o medo de se ver só, mas também o prazer de pertencer. Nos cumpre, portanto, não só perceber o significado do prazer, mas também descobrir o que é que dá continuidade ao prazer. Você compreende? Olho o poente, um belo rosto, uma tarde tranquila, e encontro nisso inefável deleite e alegria. Se não sinto tal alegria, tal intensidade, tal beleza, estou morto. Meus sentidos estão paralisados. Eu devo ver a beleza de uma árvore. Se não a vejo, alguma coisa em mim não está certa. Mas quando o percebimento daquela beleza se torna um prazer, e esse prazer exige continuidade, duração e prolongamento, começam então os nossos problemas. Eu espero que esteja claro o que estou dizendo. Nos cabe, pois, investigar a natureza do prazer, o que lhe dá continuidade, investigar toda a estrutura do desejo. O que é o desejo? Compreende? Não estamos condenando o desejo, dizendo que devemos reprimi-lo, matá-lo ou que devemos viver livres do desejo. Estamos falando de uma coisa muito diferente. Porquanto, se reprimimos o desejo, como fazem os chamados indivíduos religiosos, nos veremos numa batalha perpétua com nós mesmos, a ferver em desejos interiormente, e todos os esforços que fizermos para reprimi-los tornarão mais forte cada desejo. Temos, pois, de compreender o desejo e nunca tratar de controlá-lo. Eu peço a vocês toda a atenção. Nunca tratar de controlá-lo, nem reprimi-lo, nem de acomodá-lo a um dado padrão de conduta correta, por nós mesmos estabelecido, torcê-lo em conformidade com uma certa norma ou um certo padrão. Isso requer a mais alta compreensão. E essa própria compreensão do desejo é em si uma disciplina, em que não há ajustamento nem repressão,
Porque a mente que se submeteu à repressão, à disciplina, à deformação, à autotortura, essa mente perdeu todo o valor, toda a bondade, a riqueza e o equilíbrio. E nós necessitamos de uma mente equilibrada, sã, lúcida, uma mente de valor para o descobrimento da realidade. Portanto, estamos aqui falando sobre a compreensão do desejo, e não sobre o recalcamento, o controle, a rejeição do desejo. Isso, de certo, exige investigação, atenção, o percebimento de todas as complexidades do desejo. Ora, o que é o desejo? A maioria de nós provavelmente nunca o investigou. Ou se fazem essa pergunta, responde que tal e tal filósofo ou instrutor disse isso ou aquilo, e tal psicólogo disse aquela outra coisa. E tudo isso repete, como se o tivesse compreendido. Mas se tiver lançado fora tudo o que outros disseram a respeito do prazer, terá de compreendê-lo por você mesmo. É o que vamos fazer aqui. Porque para descobrir por você mesmo uma coisa, deve estar livre de toda autoridade. Não só da autoridade do passado, da autoridade dos instrutores, mas também da autoridade da própria mente. Isso é, da mente que se lembra de suas próprias experiências e, de acordo com elas, traduz os fatos presentes. Necessita de uma mente muito penetrante e não de uma mente embotada e torturada. Necessita de uma mente altamente sensível. O que vamos fazer, pois, nessa tarde, é descobrir por nós mesmos a natureza do prazer, o que lhe dá continuidade e, portanto, quando há prazer, há sempre a correspondente contradição, ou não prazer. E daí sofrimento. E a essência mesma desse sofrimento é o sentimento de solidão, em que nenhum prazer existe. E para podermos descobrir o que é o desejo, devemos nos observar em ação. O de que estamos falando é algo a cujo respeito não deve haver nem concordar, nem discordar. Como disse, estamos em comunhão com o problema. Portanto, não é questão de concordar nem de discordar, porém de investigar. Se perguntar o que é o desejo, como se origina, como se manifesta, e por que tem dito tantas pessoas, os chamados instrutores, porque têm dito que devemos destruir, reprimir, controlar ou sublimar o desejo. Porque você faz essas coisas. Não importa o que eles disseram, que é de muito pouca significação. Por que as faz? Por que pensamos que o desejo gera perturbações, ansiedades de toda ordem, que o desejo acarreta desperdício de energia? É algo que devemos afastar de nós. A compreensão do desejo, portanto, requer clareza. E é o que vamos considerar. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O que é o desejo? Como ele surge? Vejo lá fora um carro novo, reluzente, bonito, cheio de linhas elegantes, de muitos cilindros que funcionam maravilhosamente. Eu o vejo. Ao ato de ver e em seguida a sensação resultante desse ato. Em seguida o contato com o objeto que vimos e em seguida esse contato a sensação. Essa sensação é o desejo. Muito simples. Não há necessidade de complicá-lo. Percepção, contato, sensação e desejo.
Isso está acontecendo a cada instante em nossa vida. Vejo uma bandeira, a bandeira inglesa, a sua bandeira, a bandeira de seu país, a bandeira comunista ou outra qualquer, e apresenta-se então as imagens associadas a essa bandeira. O prazer que ela me infunde, a lealdade que lhe devo, e todos os fenômenos associados ao prazer, à dor, ao desejo e etc. Vejo uma bela árvore no jardim de um outro homem e desejo possuir uma árvore idêntica em meu jardim. Vejo um belo rosto e desejo ser igualmente belo. Vejo alguém muito talentoso, altamente colocado, prestigioso e desejo ser também assim. Percepção, sensação, contato, desejo. Isso está a acontecer constantemente, consciente ou inconscientemente. Ao se tornar consciente do fato e do desejo, se esse desejo te proporciona prazer, deseja sua continuação. Sexo, o ato, depois o pensamento, e esse pensamento dá ao desejo continuidade. Estamos, pois, investigando com o fim de descobrir o que é que dá duração, continuidade ao desejo. O que é que o faz continuar existente dia após dia? Ora, de certo é o pensamento, a percepção visual do carro, o desejo, o dizer, quem me dera ter um carro desse. O pensamento a dar continuidade ao desejo como prazer. Ora, por que reprimir o desejo, chamá-lo de certo ou de errado? Dizer, devo tê-lo, não devo tê-lo? O que nos prejudica, o que nos perturba, o que nos é nocivo, é juntarmos ao desejo o pensamento de prazer. Você consegue entender? Está claro para você o que eu estou dizendo? Posso olhar para aquela árvore, ver a sua beleza, me deleitar em sua sombra, apreciar a densidade da sombra, perceber os matizes, as proporções, a simetria da árvore. Mas no momento em que se apresenta o desejo, e eu digo que devo ter continuamente esse prazer, começa a existir o problema da conservação desse prazer. O problema de prendê-lo, de retê-lo e etc. Ao qual se junta o esforço e a dor. Entretanto, se pode observar a árvore sem nenhuma interferência do pensamento. Esse próprio observar está cônscio da interferência do pensamento no desejo. Como o pensamento influi no desejo, lhe dando força, continuidade e dinamismo. Esse perceber é em si uma disciplina muito mais vital, porque cria energia. Enquanto as outras formas de disciplina diminuem a energia de que se necessita para a ação. E há também a contradição entre o pensador e o pensamento. Em todos nós existe essa dualidade. E é importante para nós compreendê-la. Você pode ser comunista ou socialista. Se temos de criar um mundo novo, uma nova sociedade, um novo ente humano, essa sociedade só pode substituir num estado de não contradição. Para o florescimento da bondade tem de haver paz, e não guerra nem ódio. Você compreende? Viverá sempre numa atmosfera de ódio, de agonia, de desespero e ansiedade se sua ação não for total. Estamos, pois, investigando agora a questão da contradição entre o pensador e o pensamento.
O pensador que quer controlar o pensamento, o pensador que é o censor, o pensador que é o experimentador, o observador, observador e coisa observada. Se não compreender isso, essa estrutura em que existem ricos e pobres, meu desejo de ser mais importante, mais prestigioso, mais poderoso que o outro, se não se compreender toda essa estrutura, os seres humanos viverão sempre na dor, na aflição, na contradição e no conflito. E a contradição interior só pode produzir uma sociedade em que existirão contradições maiores e mais violentas ainda. Assim, a reforma da sociedade, por mais necessária e urgente que seja, só pode começar dentro de cada um de nós. Porque cada um de nós é a sociedade.